Vamos avançar. Hoje a nossa aula é a aula 2, a essência da igreja. Nós vamos tratar com um pouco mais de profundidade temas, conceitos que nós começamos a aprender na aula passada, tá? Esse é o tema da nossa aula, a essência da igreja. E eu quero aqui, como introdução, mostrar para os irmãos que a essência da igreja, esse tema, ele não é algo novo dentro da história do povo de Deus. Ele já vem desde muito tempo, tá? E essa era uma pergunta que os primeiros cristãos começaram a fazer. Qual que é a essência da igreja? Qual que é o centro, o conceito central, a doutrina fundamental que resume com profundidade a essência da igreja de Cristo? Então, durante a história, cristãos foram contribuindo com esse pensamento. E hoje, atualmente, nós também temos um debate sobre isso. As pessoas estão por aí, estão perguntando, qual que é a essência da igreja? De modo mais específico, qual que é a essência de uma igreja protestante? De uma igreja reformada, ou seja, que herdou os princípios da reforma? Qual que é? Qual que é a essência dessa igreja? E aí eu coloquei que nós temos um problema de identidade, mas ao mesmo tempo também nós temos uma solução. O problema de identidade é que muitas vezes as pessoas não conseguem responder essa pergunta direito. E aí a pessoa pode virar e falar assim, não, a essência da igreja protestante, a essência de uma igreja no pós-reforma é pregar a soberania de Deus. E sim, pregar a soberania de Deus é muito importante, mas é só isso? É muito mais. Soberania de Deus na salvação, que eles estão querendo dizer, é um aspecto da soteriologia. Só que a igreja ela está embasada em várias outras doutrinas. Então a gente não pode dizer, a essência da igreja é a soberania de Deus. E as outras doutrinas? Não é só isso. Aí alguns vão dizer assim também, a essência de uma igreja reformada, de uma igreja que herdou os princípios da reforma, é o governo presbiteriano. E aí a gente vai olhar para a história e vai ver que nem todas as igrejas reformadas tinham um governo presbiteriano. Por exemplo, reformados que nós não discutimos que eles são reformados, nem sempre adotaram um governo presbiteriano. Joe Owen, por exemplo, ele era um congregacional. Puritano Thomas Goodwin, também um congregacional. William Perkins, J. Packer, mais atual, foram criados na igreja anglicana e desenvolveram sua fé reformada ali. Então, quando a gente olha para a história, a gente fala, não é o governo presbiteriano que define a essência de uma igreja reformada. Existiram muitos reformados protestantes na história que não adotaram o governo presbiteriano e nem por isso deixaram de ser reformados. Então, não é isso. O que é então? Aí alguns vão dizer, não, é o culto. São a forma do culto. A liturgia do culto é que define. Se um culto tem órgão, é isso. Se um culto tem confissão de pecados desse jeito aqui, se um culto tem orações lidas, se só canta o saltério, é isso que define a igreja reformada. E a gente vai olhar que na Escritura nós temos mais princípios para o culto do que a definição da forma do culto em si. E a gente também olha para a história, os nossos irmãos, e a gente vê algumas diferenças na forma como eles conduziam o culto. E nem por isso eles deixaram de ser reformados, nem por isso eles deixaram de ser herdeiros da reforma protestante. Então, quando eu digo que tem um problema de identidade, é que muitas vezes as pessoas levantam essa questão da essência da igreja, mas elas estão respondendo o que é a essência da igreja com conceitos que não são tão abrangentes. E qual é a solução para isso? A solução é nós olharmos as confissões históricas, as confissões reformadas na história, e ver o que os nossos irmãos acreditavam no decorrer do tempo como aquilo que era mais fundamental para a igreja. E é por isso que nós encontramos uma solução na expressão comunhão dos santos. Como a gente vai ver hoje, essa expressão comunhão dos santos definiu irmãos desde o tempo da reforma até aqui. Nas confissões, nos tratados, nas declarações de fé, toda vez que eles iam se referir à igreja de uma forma mais geral, eles diziam, a igreja é uma comunhão dos santos.
E aí, quando a gente diz que a igreja é uma comunhão dos santos, a gente está abrangendo todas essas pessoas. Os irmãos que pensam no governo presbiteriano, aqueles que pensam no governo congregacional, aqueles que têm órgão no culto, aqueles que não têm órgão no culto, aqueles que falam da soberania de Deus na salvação, aqueles que falam da soberania, da glória, da majestade de Deus na salvação, entre outras coisas. Então, nós não excluímos ninguém com a definição comunhão dos santos. É por isso que nós vamos estudar ela hoje. É por isso que é importante nós desenvolvermos um pouco mais do que desenvolvemos na semana passada. Beleza? Um problema de identidade, mas uma solução. A comunhão dos santos nos ajudará a entender a essência da igreja. Tá? Mas, para isso, a gente precisa ver a que a reforma protestante reagiu. E a gente precisa estudar um pouquinho mais sobre a concepção católica romana de igreja. Alguns irmãos vieram na semana passada perguntando assim, mas Jonatas, você falou essas coisas sobre a igreja católica, eu queria entender um pouco mais sobre isso, como isso se deu. E eu falei assim, calma, semana que vem a gente vai ouvir mais sobre isso. A gente vai desenvolver mais sobre isso e esse momento chegou. Então a gente vai ver, a gente vai ver esse primeiro ponto aí importante. Irmãos, desde os cristãos primitivos, desde a igreja primitiva, nós vemos irmãos e irmãs se referirem à igreja como uma comunidade, como uma comunhão dos santos. E mesmo sem saber, mesmo involuntariamente, eles estão começando a dar forma a essa expressão, mesmo não pensando nessa matéria completamente. A igreja é uma comunhão dos santos. Deus nos chamou para sermos unidos e nós somos santos diante dele por aquilo que o Renato leu. Nós somos nação santa, nós somos sacerdócio real, nós temos acesso ao Pai. Então, se nós temos esse acesso ao Pai, nós podemos aprender mais sobre Deus, nós reunimos em igreja e nós abençoamos uns aos outros. Era isso que eles entendiam. No entanto, no finalzinho do 2º século, começou a surgir heresias e movimentos cismáticos, movimentos de divisão dentro da igreja primitiva. Alguns desses movimentos é o novacianismo, o donatismo, o montanismo, no 2º, 3º e 4º séculos. E aí, para proteger a igreja desses movimentos de divisão, desses movimentos heréticos, as pessoas, os cristãos, começaram a enfatizar a igreja como uma instituição externa. Nós precisamos fortalecer a instituição da igreja para que a igreja não seja afetada pelas heresias. Nós precisamos fortalecer a instituição da igreja para que a igreja não seja contaminada pelas divisões. Então, logo ali no finalzinho do 2º século, eles começaram a ter essa reação diante dos problemas que eles estavam enfrentando. Então, desde o tempo de Cipriano, que é um bispo da igreja do século II, né, século II e III ali que ele viveu, 2º e 3º século, até a Reforma Protestante, essa ideia de proteger a igreja contra heresias, contra divisões, foi sendo cada vez mais difundida e, por conta disso, a essência da igreja foi focada como algo visível, como algo institucional, como algo externo. Os chamados pais da igreja, eles começaram a entender a igreja mais como essa unidade externa e visível, tendo o seu laço unificador no colégio de bispos. Então, o que eles pensavam? Eles pensavam assim, olha, a igreja pode sofrer com heresias. O que a gente faz? Nós fortalecemos a instituição. Isso, a gente fortalece a instituição como algo visível, como algo grande, como algo poderoso. Mas qual é o elemento unificador dessa instituição? Eles pensaram, os líderes delas, os bispos, os cardeais. E eles começaram a pensar a igreja dessa forma. Com o tempo, esse tipo de pensamento ele foi ganhando proeminência. E onde que ele vai atingir seu clímax? Na instituição do papado. Eles estavam querendo proteger a igreja, eles começaram a fortalecer mais a instituição, eles viram a unificação da igreja no colégio de bispos, e no decorrer da história eles falaram, não, só isso não está bastando, nós precisamos de um chefe visível na terra, para dizer o que é a palavra de Deus e o que não é, para dizer o que pode e o que não pode, para dar a palavra final, porque este vai ter a autoridade apostólica de Pedro. E aí o que culminou isso? Na instituição do papado.
É por isso que os católicos romanos definem a igreja como isso aqui, ó, a congregação de todos os fiéis, que sendo batizados, professam a mesma fé, participam dos mesmos sacramentos e são governados por seus legítimos pastores sob um chefe visível na terra. Essa é a definição que eles dão à igreja. E eu coloquei uma ênfase ali para o chefe visível na terra, que é exatamente isso que eu estou falando para vocês. É por conta deste pensamento, dessa definição da igreja, desse desenvolvimento histórico e teológico do pensamento da igreja, que nós chegamos a uma distinção feita pelos católicos romanos de ecclesia docens e ecclesia audiens. A igreja docente e a igreja ouvinte. Nós aprendemos que muitos termos da teologia estão em latim. Então, se você se deparar com esses termos, você já vai saber. É por conta do pensamento que eu acabei de explicar aqui para vocês da igreja, que os católicos romanos, eles dividiram a igreja. Eles falaram assim, olha, existe uma igreja que é a igreja que ensina, ou seja, é o clero. E existe uma igreja que é a igreja que ouve, que é a igreja que aprende. E isso é o povo comum. São os leigos. Esses leigos, eles são ensinados, eles são governados e eles recebem os sacramentos. Mas no sentido profundo, a igreja é formada pelos que ensinam. O elemento unificador da igreja não é o povo comum, não é o leigo que está sentado e que aprende a Bíblia. O elemento unificador são os líderes. É por isso que tem aquela distinção entre o clero, os oficiais e a assembleia comum. Foi por esse foco na organização externa que os católicos romanos não admitem colocar a igreja invisível, ou seja, a igreja como Deus vê, o organismo vivo antes da organização externa, e é por isso que um dos títulos favoritos dos católicos romanos para a igreja é Mater Fidelium, e a gente aprendeu isso na semana passada, né? É por isso que eles dizem que a igreja é mãe dos fiéis, porque é a igreja que leva as pessoas a Cristo, porque é a igreja que autentica o que é a Escritura Sagrada, porque é a igreja que diz aquilo que pode e aquilo que não pode, na sua autoridade de liderança sobre as pessoas. Como nós aprendemos, eu acabei de falar, essa eclesiologia ela tem uma raiz antiga, remonta às heresias e perseguições do segundo e terceiro século, que, alegando o mundanismo e a corrupção, fizeram da santidade dos membros, fizeram da oficialização daquelas pessoas que estavam à frente da igreja, o elemento, o verdadeiro sinal de uma igreja autêntica. É por isso que eles entendem a igreja como mãe dos fiéis, muito antes de entender a igreja como uma comunhão dos santos. Entenderam isso? Foi daí que o pensamento surgiu, e é daí que a gente vê o desenvolvimento até aqui. Quem foi o principal responsável por isso? Foi esse carinha aí, uma mistura de Pastor Maurício, Cláudio Duarte e Renato. Não é? Fala a verdade. Eu pensei isso ontem. Cipriano, bispo de Cartago, ele foi o maior articulador dessa eclesiologia. E uma das pessoas que desenvolveu, do ponto de vista de Cipriano, foi Agostinho, por exemplo. Nem tudo são flores. Agostinho foi uma das pessoas que propagou essa ideia da igreja como mãe dos fiéis, né? Essa ideia que eu acabei de desenvolver para vocês. Tá bom? Então, essa é a concepção católica romana de igreja. A gente precisa entender isso para a gente avançar no nosso conceito. Todo mundo está comigo? Amém, glória a Deus. A concepção protestante de igreja, então. O que foi a reforma? Eu contei essa história para você, não foi à toa. Eu contei essa história para você entender que a reforma protestante, ela foi uma reação contra tudo isso que eu falei. Ela foi uma reação contra o externalismo de Roma, contra a sua concepção externa de igreja. A reforma protestante, os reformadores se levantaram e falaram assim, não é isso que vocês estão falando. Não é isso que ensina as Escrituras. A igreja ela não é uma organização externa somente. Antes de tudo, ela é um organismo vivo. Antes de tudo, ela é algo que Deus faz no coração dos crentes e reúne eles em comunhão. Então, a reforma foi uma reação contra essas doutrinas. E ela visou romper
romper com a força do bispado, a força do papado, e fazer um retorno da igreja para as Escrituras. É por isso que a Reforma Protestante focou na igreja como um organismo espiritual, acima de tudo. A igreja não somos nós que fazemos. Não sou eu quem cria a igreja. Não é o bispo quem cria a igreja. Não é o papa quem cria a igreja. Quem cria a igreja é o Senhor. Quem faz esse negócio todo acontecer aqui é Deus. E nós o que fazemos? Nós recebemos essa dádiva. Nós recebemos essa bênção e obedecemos ao Senhor como corpo de Cristo. A quebra da distinção entre o clero e o laicato, ou seja, os leigos, pela doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes, deu ênfase à igreja como uma comunhão dos santos. Diante dessas doutrinas e desse panorama que eu contei para vocês sobre a concepção católica romana de igreja, os reformadores se levantaram e disseram assim: isso não está nas Escrituras. Existe uma doutrina, o sacerdócio de todo crente. Todo crente é um sacerdote. Todo crente pode se chegar a Deus. Todos são chamados de santos nas Escrituras, apesar dos seus pecados. Por que então que nós vamos fazer essa separação? Por que então um povo pode ter acesso à Escritura e outro povo não pode ter acesso à Escritura? Isso está errado. Então, tanto para Lutero como para Calvino, a igreja era simplesmente uma comunhão, uma comunidade dos santos, de todos aqueles que creem, de todos aqueles que são santificados por Cristo, uma comunidade daqueles que estão ligados a Cristo como seu cabeça, como nós vimos nas metáforas da igreja, a igreja como corpo. A igreja é um organismo vivo, ela é um corpo, e ela está ligada à cabeça, e a cabeça não é o Papa, a cabeça não são os bispos, a cabeça é Cristo Jesus, é isso que eles estavam falando. E é a partir dessa herança, é a partir do trabalho dos reformadores que a história da igreja construiu as suas confissões. Por exemplo, a confissão helvética, a primeira confissão helvética, ela diz assim, ao se referir à igreja: a comunhão e congregação de todos os santos. A confissão belga diz assim: a santa congregação e assembleia dos verdadeiros crentes cristãos. O credo apostólico, a mesma coisa, a comunhão de todos os santos. Então, as confissões reformadas, históricas, elas foram replicando o padrão que eles viram nos reformadores, porque aquilo representava o que a Escritura dizia sobre a igreja. A igreja, antes de ser visível, antes de ser instituição, ela é um organismo vivo. É por isso que nós estamos aqui. Não é por causa da força do líder, não é por causa da força do Papa, é por causa da autoridade de Cristo Jesus. É por isso que elas estavam falando isso. O catecismo de Heidelberg explica, o sentido vertical e o sentido horizontal da expressão comunhão dos santos. De forma muito simples, eles dizem assim: primeiro, que todos os fiéis, como participantes do Senhor Cristo, e todos os seus tesouros e dádivas deverão partilhar de uma comunhão. Segundo, que cada um deve saber que está obrigado a usar seus dons livre e alegremente para o benefício e bem-estar de outros membros. É isso que significa a comunhão dos santos. Portanto, a igreja católica, ou igreja universal, para os padrões confessionais e reformados históricos, é uma comunhão dos santos. É uma comunhão dos santos, e é isso que foi sendo difundido dentro da história da igreja, e é por isso que nós herdamos esse conceito. Por sermos herdeiros da reforma, por olharmos para a Escritura e vermos que essa expressão, ela intitula, ela define melhor a essência, o coração da igreja. Olha só o que diz a confissão belga, por exemplo, a respeito da essência da igreja. Cremos e professamos uma só igreja católica ou universal, que é uma santa congregação de verdadeiros crentes cristãos, todos esperando a sua salvação em Jesus Cristo, sendo lavados por seu sangue, santificados e selados pelo Espírito Santo. Olha o que diz a nossa confissão, Confissão de Fé Batista, de 1689, capítulo 16, parágrafo 1, a Igreja Católica Universal, que com respeito à obra interna do Espírito e à verdade da graça, pode ser chamada de invisível, consiste no número total de eleitos, que sob a liderança de Cristo, o seu cabeça, foram, são ou serão reunidos, de forma a compor uma unidade. Além disso, a Igreja invisível é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos.
Foi com base nesses ensinos que eles desenvolveram esses testemunhos confessionais. E nós herdamos isso, e o que nós fazemos? Nós aprendemos com eles. Nós agradecemos os nossos irmãos e nós aprendemos com eles. E aí eu quero que você entenda algo muito importante aqui. Eu estou falando de igreja visível, eu estou falando de igreja invisível. Eu quero um pouco da sua paciência, porque na semana que vem nós vamos tratar mais profundamente desses conceitos. Nenhum conceito que eu estou falando aqui para os irmãos eu vou deixar de falar mais para os irmãos. Às vezes eu jogo numa aula anterior, porque a gente vai falar na aula seguinte com mais profundidade. Mas mesmo que a gente trate a igreja como visível e invisível, que significa brevemente, visível, a igreja que nós vemos. Essa igreja aqui, a igreja local. Invisível, a igreja que só Deus vê. Porque Ele vê corações, nós não vemos. Então, mesmo que nós estamos falando desses dois aspectos da igreja de forma didática para a gente entender, nós precisamos ter em mente que a essência da igreja é uma só. Não é que existe duas igrejas. Não é que existe dois povos. Não, existe só uma comunhão dos santos. E mesmo que só Deus veja o coração dos seus filhos, mesmo que só Deus veja o coração dos fiéis, sempre aquele que é salvo por Cristo vai demonstrar isso externamente. Então, aquele que foi salvo por Cristo vai querer se unir ao povo de Cristo. É por isso que nós temos a igreja. É por isso que nós temos a igreja. Então, esses conceitos, eles estão juntos. Eles não são duas coisas separadas. Tá? Aí você pode me perguntar assim, mas Jonatas, a gente é pecador. A gente é pecador, a gente não é santo, como você está falando. Sim, eu sei que você é pecador, eu sei que você não é santo no sentido de perfeição moral, mas é dessa forma que a Escritura se refere aos crentes. Aos crentes visíveis. Aos crentes que demonstram a sua profissão de fé na prática. Mesmo Paulo sabendo que os irmãos a quem ele está escrevendo são pecadores, no sentido de não serem perfeitos moralmente, Paulo os chama de santos, porque eles estão sendo santificados pelo Senhor Jesus Cristo, e um dia eles serão perfeitos na presença do Pai. Olha só, Colossenses 1, versículo 1 e 2. Quem pegou pode ler. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há algum estranhar de graça e compaixão, completai o meu gozo para que sintais unidos, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma cruz. Não é esse o texto. Colossenses 1, 1 e 2. É isso. Como que Paulo se refere aos crentes de Colossos? Aos santos e irmãos em Cristo. Agora, olha só como ele se refere aos irmãos de Filipos. Filipenses 1, 1 e 2. Quem pegou pode ler. Não é essa não. Não é essa não, é aquela ali. Filipenses 1, 1 e 2. Isso. Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Como que Paulo se refere a esses crentes? Santos e quê? Santos e? Exato. Ele está se referindo a gente que é pecadora, mas ele está chamando eles de santos. Por quê? Por causa dessas doutrinas. Eles estão sendo santificados pelo Senhor. Um dia eles serão perfeitos. É por isso que eu falei para os irmãos na semana passada que a igreja, ela é sempre matéria de fé. Eu creio na igreja. Eu creio na Santa Igreja Católica, na Santa Igreja Universal, que não tem nada a ver com Roma. Você já aprendeu isso também. Não tem nada a ver com Roma, não tem nada a ver com o Papa. Tem a ver com aqueles que são verdadeiros crentes, tem a ver com aqueles que são de Cristo realmente, tem a ver com aqueles que são do Senhor. Então, a igreja visível, ela é assim. Ela é cheia de pecadores, mas que são chamados de santos. E quando esses santos renegam o Senhor, o que a gente faz? A gente protege a igreja, disciplinando-os. Se eles não se arrependem, eles são expulsos da igreja, e nem por isso a igreja deixa de ser uma comunhão dos santos. É esse o ensino das Escrituras. É assim que as Escrituras nos pedem para fazer.
A igreja ela é uma comunhão dos santos, tanto na forma como Deus vê, como na forma que ela se apresenta. Tanto na forma como ela se apresenta. E isso vai ser sempre matéria de fé para nós. É por isso que diz que nós cremos na igreja católica, nós cremos na Santa Igreja de Deus, segundo o credo apostólico. Amém? Amém. Eu vou disponibilizar o material para vocês amanhã, né, como a gente fez nosso acordo, e o material que eu tenho tem um pouco mais de informações, um pouco mais de curiosidades, e eu quero que os irmãos leiam isso, porque eu não vou falar aqui, mas os irmãos podem ler em casa e se aprofundar nessas verdades também, ok? Ok, mas vamos seguir. O que essa definição nos ensina, o que podemos aprender com ela? Sim, Jonas, eu entendi que a igreja, a essência da igreja, ela está em ser comunhão dos santos. Eu entendi que a essência da igreja, ela está em ser um organismo vivo, um organismo espiritual. Mas o que isso nos ensina? O que nós podemos aprender, como nós podemos aplicar esses conceitos à nossa vida, à nossa própria igreja? É isso que a gente vai ver agora. A primeira coisa vamos explorar um pouco mais desse termo, comunhão. Comunhão dos santos, vamos falar primeiro sobre comunhão. O que nós podemos aprender com isso? Eu quero que os irmãos que pegaram esses textos, leiam esses textos de forma seguida. Primeiro, 1 João 1, 3 e 6. Ariane. O que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A nossa comunhão é com? Vocês não estão ouvindo a leitura? A nossa comunhão é com o Pai e com Cristo. Irmãos, é para vocês prestarem atenção na leitura. A gente está numa EBD. Não é uma pregação, vocês podem falar, tá? É assim que a coisa funciona. Quando eu pergunto, vocês respondem. Tá? Eu sei, é aula 2, estão aprendendo ainda, dinâmica, diferente. Tá? Beleza. Então, quando eu perguntar, assim, não fica... Com Cristo, com Deus e Pai. Beleza? Tá bom, então. Vamos lá. 1 Coríntios 1, 9. Quem pegou esse texto? Eu aqui. Por favor. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós fomos chamados ao quê? A comunhão com o Senhor Jesus Cristo. É isso que o texto está dizendo. 1 Coríntios 10, 16. Peter. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? O argumento de Paulo é falar da ceia, e ele está explicando para ele assim, o pão que a gente parte não é a comunhão com Cristo? E o sangue que a gente toma, representado no suco de uva, no vinho, não é a comunhão com o sangue de Cristo? Não é isso que nós temos na ceia do Senhor? Está chamando a atenção da igreja. 2 Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. A comunhão do quê? Do Espírito. Aprenderam rápido? Muito bom! Outra coisa, quando você for ler o texto, levanta a mãozinha, porque os irmãos estão correndo aí atrás. Toma o microfone. Então, levanta a mão que deixa o irmão chegar e você lê. Nós somos chamados à comunhão com o Espírito Santo, certo? Foi isso que a Marina leu. Filipenses 2:1, o que diz? Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixões. Se há alguma comunhão no Espírito, façam isso que eu vou falar para vocês agora. Mas por que eu estou lendo todos esses textos para vocês? Eu quero que vocês entendam que o que une os crentes uns aos outros não é algo externo. Não é simplesmente a membresia da igreja, isso é importantíssimo, não estou dizendo que não é importante. Mas o que une os crentes uns aos outros não é algo externo, mas o elemento orgânico da unidade, a própria vida que ganha o nome de comunhão, é o que nos une uns aos outros. Nós fomos chamados à comunhão, à koinonia com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. E agora eu vou falar uma coisa que pode te deixar um pouco abalado.
Não há nenhum texto no Novo Testamento, nenhum texto na Bíblia que diz que nós perdemos a comunhão com Deus. Não há nenhum texto no Novo Testamento que diz que nós perdemos a koinonia verdadeira. Falando, ué, Jonatas, mas e aqueles irmãos que saem da igreja? Não, eles estão perdendo a comunhão horizontal, uns com os outros, os frutos dessa comunhão. Mas essa comunhão aqui, ela só é possível por uma comunhão muito mais profunda com o Senhor. E o que nos une? É a membresia da igreja? Não, em primeiro lugar, o que nos une é a comunhão com Deus. Nós éramos rebeldes, nós éramos contra o Senhor, nós odiávamos o Senhor. Ele precisou operar a nossa salvação e nos trazer em comunhão. Ele precisou derramar o sangue para nos salvar e assim termos paz com Ele. E assim termos comunhão com Ele. É por isso que, unidos pelo sangue de Cristo, nós andamos em comunhão uns com os outros. E não o contrário. É porque Jesus já te deu paz com Deus que você pode ter paz com seus irmãos. É só por isso. E a ordem altera. Se você trocar a ordem, você vai errar. Mas a gente precisa manter essas coisas na nossa mente. Nós somos chamados à comunhão com Deus. Nós somos chamados com Deus Pai. Nós somos chamados à comunhão com Deus Filho. Nós somos chamados à comunhão com Deus Espírito Santo. É Ele quem faz isso acontecer. E nós recebemos. É por isso que os crentes perseveram na comunhão da igreja. Olha só Atos 2,42. Quem pegou pode ler. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Por que a igreja de Atos perseverava na comunhão uns com os outros? Porque eles têm comunhão com Deus, é por isso. Porque eles são empoderados, no bom sentido, por Deus. É por isso que eles podem ter esse momento. Olha 1 João 1,7, o que diz? Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. É por causa dEle. É por causa dEle. E isso, irmãos, é importante para nós por conta disso aí. Uma igreja que valoriza essa vida procedente da cabeça Cristo para o corpo, que une a gente aqui, mais do que elementos externos de união, como ministérios, como reuniões, está focada na essência da igreja, porque a vida da igreja não está em nossas atividades, a vida da igreja está em Cristo. É a nossa comunhão com Cristo, a vida que procede dele, que nos faz ter comunhão uns com os outros. Isso é revolucionário, não sei se você percebeu. Isso é revolucionário porque não é você que faz nada aqui, é isso. Você não faz nada aqui. Você não gera a comunhão da igreja. Você não tem o direito, você não tem o poder, você não pode fazer isso. Você não gera o povo de Deus. É isso que Roma precisa entender. Não é ela que gera o povo de Deus. Quem gera o povo de Deus é Deus. Porque a gente precisa primeiro ter comunhão com Ele para a gente ter comunhão com os outros. Então, quando você entende isso, você também é libertado daquele fardo de que você vai só se relacionar com as pessoas se você tiver afinidade. Não! Na igreja de Deus não é assim. O Senhor é quem reúne os crentes dentro da igreja. O Senhor é quem nos dota de verdadeira fé. O Senhor é quem trabalha nos nossos corações, não somos nós mesmos. E quando eu recebo um irmão na comunidade da igreja que é diferente de mim, que é totalmente... tem a história totalmente diferente da minha, o que eu faço? Eu me distancio dele? Não, eu me aproximo dele, porque foi Deus quem colocou ele ali, e não eu. E se Deus colocou ele ali, eu desfruto e recebo o presente que é a comunhão daquele irmão. E Deus fez isso porque é bom para nós. Foi desse jeito que ele pensou a igreja dele. Eu amo essa frase aqui, desse cidadão aí chamado Bonhoeffer. Ele diz assim: comunhão cristã não é um ideal que nós devemos realizar. É uma realidade criada por Deus em Cristo, da qual podemos tomar parte.
nós não realizamos, nós não criamos a comunhão da igreja. A gente toma parte, a gente recebe o presente. E quando você recebe o presente, o que você faz? Abre, agradece e desfruta. Você abre o presente, você agradece, obrigado, e você aproveita o presente. É isso. Então, às vezes irmãos não entendem. Às vezes tem gente que não consegue entender a profundidade daquilo que a igreja é, porque não consegue entender essas coisas. É Deus quem faz tudo acontecer. É o Senhor quem faz acontecer esse negócio. A igreja é um organismo vivo e é dele. O que nos une não é simplesmente a membresia da igreja, as atividades da igreja, as reuniões da igreja. Não é o cargo que você tem, não é a função que você desempenha aqui na frente. O que nos une de maneira fundamental e profunda é o Senhor. É por isso que você tem que se relacionar com os outros, entendeu? Por isso que você tem que ministrar na vida dos outros, entendeu? É por isso que você tem que louvar por isso, entendeu? É por isso que você agradece a Deus pela comunhão da igreja. Todas essas implicações estão dentro dessa verdade. Nós aprendemos isso. Comunhão, primeiro ponto. Se vocês já acham que isso é muito, agora esperem o segundo ponto. Santos. O que nós podemos aprender da expressão santos, que nós somos santos? Vamos ler esses textos aí? Quem está com a Bíblia aberta? Gabriel está? Abre aí, Gabriel. Efésios 2, 18 a 22. Eu esqueci de distribuir esses textos antes. Perdão. Efésios 2, 18 a 22. E, Flávio, abre em 1 Pedro 2, 9, mais uma vez. O Renato já leu, mas vamos ler de novo. O que a gente pode aprender da expressão santos? Vamos ver aí. Porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Vocês têm o quê? No início do texto. Acesso a Deus. Vocês estão edificados em Deus. Vocês são chamados de santos. Portanto, vocês são morada dele. É isso que Paulo está dizendo ali. Pedro. 1 Pedro. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês são o quê? Nação santa, sacerdócio, povo adquirido. O que isso nos ensina, irmãos? Isso nos ensina que dentro da igreja os crentes e os seus mestres devem ser tratados como iguais. Todos eles são chamados de santos. Sim, existe o respeito, existe a honra pelos oficiais da igreja. Isso não vai ser tirado. Só que não é que tem um crente mais perto de Deus e o outro menos perto só pela função que ele desempenha. Todos são iguais perante o Senhor. Todos têm acesso ao Pai. Todos podem chegar no Santo dos Santos e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu te louvo. Senhor, eu anseio pela tua presença. Todos os pastores, os diáconos, os líderes da igreja e o povo. Todos são chamados de santos, separados por Deus para a sua gloriosa redenção. Todos são assim. E o que isso pode nos ensinar? Isso pode nos ensinar, por exemplo, que pastores também precisam ser ensinados, cuidados, servidos. Existe pluralidade de presbíteros na igreja e nós entendemos que esse é o ideal bíblico e aí a gente vai estudar mais à frente. Então, um pastor aconselha o outro, um pastor ajuda o outro, mas também os membros da igreja. Não é clero e leigos, são santos. Então os pastores também aprendem com os irmãos. Os pastores também são servidos pelos irmãos.
Os pastores também são abençoados pelos irmãos. E enquanto cumprem o ofício e a responsabilidade que Deus deu a eles, eles também são conformados à imagem de Cristo. Olhe para os seus pastores assim. E é engraçado que agora eu sou um pastor, né? E eu fico falando, parece que olha para mim assim, não é isso. Mas é o que a Bíblia ensina. Os pastores também são abençoados por vocês. Os pastores também aprendem com vocês. Isso é essencial para a igreja. Tem gente que vê assim, não, o pastor, vou até cobrir o meu rosto. O pastor Maurício está achando legal. Né? Tem irmão, eu entro de véu dentro do gabinete? Não. Você não vai ser consumido pela glória, não. Não pela minha, mas pela de Deus, talvez. A gente precisa entender isso. Outro aspecto que nós precisamos aprender, serviço. Nós somos santos. Nós servimos uns aos outros. Todos podem servir. Todos podem ajudar. Todos podem ministrar uns aos outros. Aconselhando, orando, abençoando, estando do lado, vem cá, deixa eu carregar a carga com você. Todos são chamados a fazer isso. Então, se você está sentado aí, você está pensando, hoje eu estou tranquilo porque os pastores e os líderes vão fazer tudo no culto. Não, não é assim. Você é chamado a ministrar também, você é chamado a aconselhar, você é chamado a servir também. Essa doutrina também nos ensina e nos ajuda a proteger a igreja dos abusos de poder, por exemplo. Se todos são santos, por que um abusa do poder em cima do outro? Isso não existe. Isso não existe. Mas a gente não vê isso por aí, nas igrejas? Irmãos que sofrem, irmãos que são feridos e machucados por conta de abusos de poderes dos líderes, ou de outros irmãos. O sacerdócio universal dos crentes, a doutrina de comunhão dos santos nos protege dessas coisas, por exemplo. Nos ajuda a entender que todos podem ter acesso ao estudo da Escritura. Todos podem aprender teologia. Todos podem aprender a Bíblia. Por quê? Porque nós já temos acesso a Deus. Todos podem ler a Escritura. Algo que não acontecia com nossos irmãos do passado. Eles eram reprimidos, vocês não podem fazer isso porque vocês não são oficiais, vocês não têm permissão do Papa, dos bispos, dos padres. E não, a reforma veio e disse não, todos podem, todos devem ter acesso, todos podem se achegar a Deus. E essa doutrina nos abençoa, irmãos. Essa doutrina nos abençoa. Tem momentos na vida da igreja, eu poderia citar vários aqui, onde essa realidade ela foi expressa para mim de modo muito significativo, mas um em especial. Um em especial ficou marcado na minha vida. Estava ministrando na classe de membresia da nossa igreja no passado, eu ainda nem era um pastor ainda. E eu estava explicando uma doutrina difícil ali. Mas eu falei para eles, olha, eu não vou subestimar vocês. Essa doutrina é bíblica e vocês precisam aprender isso. E aí eu ensinei aquilo, eles tiraram as dúvidas e nós avançamos. E aí no final a irmã Undina veio falar comigo e me encorajar. E ela disse assim, irmão, a minha mãe foi uma escrava. E ela não pôde me ensinar muita coisa. Eu não pude ir para a escola. Eu não pude estudar. E eu já tive uma igreja que eu não podia ter acesso também à Escritura. Mas eu tenho aprendido essas verdades aqui. Continua ensinando. Continua em frente. Isso é a comunhão dos santos. Isso é a vida da igreja. São os santos servindo juntos. E essa palavra da irmã Dina ministrou muito poderosamente ao meu coração. E me encorajou. E você, irmão? O que você pensa da igreja? Como você enxerga a igreja? Nós aprofundamos no ensino da igreja para que nossa adoração ao Senhor aumente. E para que o nosso serviço uns aos outros também aumente. Isso é comunhão dos santos, isso é vida de igreja. Essa é uma bênção que o Senhor nos dá. Nós agradecemos e nós desfrutamos disso. Amém?
Tarefa para a próxima semana, só tem mais 1 minuto. Você vai procurar um texto na Escritura que ressalte a igreja como comunhão dos santos. Qualquer um. Então, um texto na Escritura que ressalte a igreja como uma comunhão dos santos. Ou destacando o aspecto da comunhão, ou destacando o aspecto dos santos, ou destacando as duas coisas. Tá? E a segunda parte. Procurar um irmão da igreja essa semana para orar e praticar um pouco do que é a comunhão dos santos. Pode ser uma oração de 5 minutos. Pode ser uma oração de 10 minutos. Você pode ligar para o irmão e falar, aí, vamos fazer uma chamada de vídeo aqui, rapidinho? Você pode encontrar um irmão. Você pode falar pelo WhatsApp, marca hoje, marca depois. Mas pelo menos um irmão. Um irmão. E aí você vai orar por esse irmão. Você vai perguntar assim para ele, como eu posso abençoar a sua vida? Aí você pode fazer outra pergunta, como eu posso orar por você? Você está passando alguma dificuldade nesse momento em que eu possa te ajudar? Pergunte isso a ele. Tá bom? Na semana que vem vocês vão me relatar como foi essa experiência e trazer o texto que expressa a comunhão dos santos para a igreja.